família! Com vocês, o projeto CEA em Casa. CEA e sustentabilidade. Óleo de cozinha usado, não jogue fora. O meio ambiente agradece e a nossa casa também. Trazendo óleo de cozinha usado, deixando lá no pátio, você vai estar sendo útil ao projeto social do CEA. Contamos com a sua colaboração. Com você, André Terrezo, com o tema O Despertar da Consciência. Olá, que a paz de Jesus possa envolver a todos nós. Hoje nós falaremos sobre o tema O Despertar da Consciência. Muito importante esse tema, né? Como base nós pegamos aqui o livro O Ser Consciente, Jesus e a Atualidade e Autodescobrimento, uma busca interior da nossa querida irmã Joana de Ângeles. E como não poderia deixar de ser também o Evangelho, que é o GPS da nossa consciência, né? De tudo que a gente tem tudo que a gente faz, o nosso guia seguro sempre vai ser o Evangelho, com os ensinamentos de Jesus. Bom, o despertar da consciência é muito importante. Mas por que é tão importante assim? É um sinal que a gente está indo no caminho da evolução, do amadurecimento espiritual, né? Que é importante para o nosso crescimento, para nos dar segurança, para sermos mais ativos de forma que não nos prejudiquemos, né? Tudo isso, esse despertar da consciência vai fazer com que a gente melhore as nossas atitudes diante da vida. Mas ele é muito lento para nós, né? Devido ao estágio onde nós nos encontramos, ele ainda é muito lento. É um desafio para todos nós como espíritos, né? Esse despertar. A evolução é sempre um desafio para todos nós, porque nos traz coisas novas e muitas vezes nós não percebemos isso. Só através desse despertar da consciência é que nós vamos ter uma noção melhor do que é a evolução realmente, né? Não são evoluções tecnológicas, não são evoluções materiais, mas a nossa evolução espiritual. Porque todos nós temos como destino o quê? A felicidade. E só à medida que nós vamos despertando a nossa consciência e vamos aumentando essa consciência com relação ao universo, é que nós vamos conseguir evoluir mais rápido, né? Então vamos falar sobre uma coisa muito importante aqui que a nossa irmã Joana de Ângeles fala, que é o seguinte: adquirir a consciência plena da finalidade da existência na Terra constitui a meta máxima da luta inteligente do ser. O Evangelho refere que Jesus asseverou, conforme as anotações de Mateus, no capítulo 6, versículos 22 e 23, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, em todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? O que Jesus vem trazer para a gente com esse ensinamento é justamente o seguinte: nós não precisamos olhar para fora, porque esse é um hábito que nós temos, que nós estamos sempre olhando para o outro, nunca olhando para nós mesmos. Nós temos que voltar os olhos para nós mesmos, para o nosso interior, despertar essa consciência das nossas capacidades, do que há de melhor na gente. Mas muitas vezes a gente prefere observar o que o outro está fazendo. Quando a gente começa a fazer isso, o que a gente faz? A gente apaga a nossa luz. Em vez de acender a nossa luz precisa vir do interior. Nós esperamos que ela venha de fora, mas nada vem de fora. A felicidade não vem de fora, o amor não vem de fora. Tudo isso vai florescer de dentro da gente. Por isso que nós precisamos ter um olhar para dentro de nós mesmos, ter consciência das nossas capacidades. Jesus já falava: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Justamente porque sabe que nós temos capacidade, mas para isso nós precisamos ter mais consciência de nós mesmos,
do que nós podemos fazer de melhor. Para isso, essa despertar da consciência vai fazer com que a gente medite sobre nós mesmos, o que nós podemos fazer, o que nós temos de melhor e o que nós temos ainda muito inferior ainda com relação ao próximo, com relação a nós mesmos. Porque a gente começa a ter consciência de que quando a gente faz alguma coisa contra o próximo, na verdade a gente não está fazendo contra o próximo, a gente está fazendo contra nós mesmos. Então essa consciência, a gente vai perceber que cada vez que eu cometo algum ato errado, o grande prejudicado, quem é? Sou eu mesmo. Então isso que a gente precisa, a consciência precisa sempre trabalhar nesse sentido, do nosso interior. Nós precisamos refletir, mas refletir não é nos inocentando de tudo e nem nos acusando de tudo. Nós precisamos ter um equilíbrio. Eu errei? Errei, agora eu preciso reparar isso de alguma forma. E como a gente pode reparar isso? Através do trabalho no bem, através da correção de atos, novos pensamentos, novas atitudes perante a vida. No início vai ser muito difícil da gente conseguir fazer isso. É como se a gente começasse a fazer um exercício depois de tanto tempo parado. O corpo dói e a gente sente os músculos cada vez repesados por causa dessa dor de ter feito exercício. Mas com o tempo, fazendo isso diariamente, nós vamos nos acostumar. É a mesma coisa com os bons pensamentos. Nós precisamos ter o hábito de começar a ter bons pensamentos, boas atitudes. Ainda o que existe dentro de nós ainda vai relutar muito. Nós vamos ainda entrar em choque muitas vezes conosco mesmo por causa dessa questão. Não querer deixar aqueles velhos hábitos que nós estamos nos acostumados, né, a viver. Então a gente precisa persistir nisso, né? Deixar um pouco esse lado, deixar a zona de conforto. Muitas vezes a gente vai achar, porque eu mudei meus hábitos, agora está dando tudo errado na minha vida. Não é, é o que nós mesmos colocamos dificuldade para nós conseguirmos vencer. É isso que acontece com a gente. Se a gente persistir, como eu bem falei, a gente vai conseguir vencer. Nós temos capacidade para isso. Então nós precisamos ter, como diz a Joana de Ângeles, pensamentos positivos. Nós vamos cair muitas vezes ainda? Vamos, mas vamos aprender a nos levantar. Depois de cada queda, depois de cada dificuldade, nós daqui a pouco esses empecilhos a gente nem vai sentir mais. A gente tem tantas provas disso, né? Que a gente, às vezes, a pessoa já não, quando consegue vencer todas essas dificuldades, vencer a si mesmo, nada mais o abala. A sociedade está repleta desses irmãos, né? Que são exemplos para a gente, como Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Divaldo, todos eles que com o tempo conseguiram vencer todas essas dificuldades, né? E sabendo que muitas vezes nós vamos estar sozinhos em termos, né? Porque Jesus é o nosso amigo que sempre vai estar com a gente, nos acompanhando, nos iluminando, colocando os bons espíritos para nos proteger, nos auxiliando nos momentos difíceis. E quando nós começamos a tomar essa consciência, nós percebemos essa ajuda. Mas como muitas vezes a gente se fecha tanto, a gente não percebe, a gente não olha ao nosso redor, a gente não vê ninguém estendendo a nossa mão, estendendo a mão para que a gente possa fazer algo. E a gente precisa refletir muito sobre isso. A consciência precisa ser trabalhada de forma simples, não precisa ser nada muito difícil, a gente precisa agir de forma simples na vida, tudo com a base da humildade. A gente não precisa fazer coisas mirabolantes para poder alcançar essa consciência. Então a gente precisa trabalhar sempre com os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus são base segura para a gente, como nós já falamos aqui, o Evangelho. Jesus era a figura que a gente tem o maior exemplo nele. Por quê? Porque ele era uma figura segura, ele tinha consciência do que ele poderia fazer, da capacidade, do que ele tinha, né, do conhecimento que ele poderia utilizar, empregando isso, né, com relação ao próximo, com relação a si mesmo.
Então, muitas vezes, a gente, na nossa teimosia, acaba perdendo um pouquinho a noção dessa questão da consciência. E o que funciona nesse momento para a gente despertar? É através da dor. A gente sempre escuta aqui na casa a gente falar a questão do despertar através do amor ou através da dor. Só que o estágio onde nós nos encontramos, a maioria das vezes, nós só despertamos com a dor. E de tempos em tempos a gente vai alternando momentos de paz e momentos de dor. Para quê? Para que a gente veja que os momentos de paz são bons para a gente. A Joana de Ângeles fala isso, que aí a gente começa a perceber que os momentos de paz são bons e a gente começa a ir em busca dessa paz, que essa paz se torne constante na nossa vida. Então a gente começa a despertar essa consciência para ir rumo, o que eu faço aqui que está dando certo para conseguir essa paz? E essa reflexão é muito importante. Trabalhar no bem, trabalhar com relação ao próximo, com outra visão com relação ao próximo. E eu até relatar uma coisa que aconteceu comigo há um tempo atrás, que me fez perceber muito, até com o ensinamento de Joana, com relação à consciência. Certa vez, eu fui assaltado dentro de um ônibus e levaram meus documentos, levaram as coisas, e os irmãos estavam muito agitados. Mas naquele momento, a única coisa que eu pensei foi fazer prece por aqueles irmãos. Pedir por eles, que eles fossem envolvidos na luz de Jesus. E o pessoal que estava dentro do ônibus ficou muito agitado, muito revoltado com tudo aquilo. E eu quieto, apenas fazendo minha prece por aqueles irmãos. E de repente, um dos irmãos vira e fala assim, ele está em estado de choque, como se eu estivesse em estado de choque. E eu falei, eu não estou em estado de choque. A única coisa que eu estou fazendo é agradecendo a Deus por ninguém ter se ferido dentro do ônibus, não ter acontecido nada com nenhum de nós. A única coisa que eu posso agradecer é isso. Esse irmão, nesse momento, ele se calou, foi se acalmando, e todos ali, não só ele, mas todos ali dentro do ônibus se acalmaram, porque eu vi que muitas vezes aquele irmão é uma vítima do nosso egoísmo. Aquele que cometeu o assalto é o nosso egoísmo, que muitas vezes não vê o irmão, não estende a mão para auxiliar. Não é que dizer que não vai existir pobreza no mundo, mas muitas vezes, mas também não é para existir a miséria. Se nós soubéssemos ter a consciência de dividir um pouquinho mais com o nosso irmão, ajudar, estender a mão, deixarmos de olhar para nós mesmos e olharmos um pouquinho mais para o outro, agradecer a Deus pelo pouco que a gente tem, mas que a gente ainda tem alguma coisa, não haveria necessidade de ter tudo isso que a gente vê no mundo. Então, muitas vezes as pessoas acham até que a gente é louco por causa disso, de olhar o outro de uma forma diferente. Não é justificar o ato do crime, isso jamais será justificado, mas é entender que muitas vezes o irmão é colocado naquela situação e no momento de desespero, porque ele não teve força de resistir à tentação, ele acaba partindo por esse caminho. Nós já pensamos em nos colocar no lugar do outro, e se fosse nós que vivêssemos em situações precárias, se nós vivêssemos em situações difíceis, como nós reagiríamos? Como nós reagimos no nosso dia a dia? Por pequenas coisas, às vezes, a gente toma atitudes impensadas. Imagine esses irmãos que estão em situações muito piores do que a nossa. Então a gente precisa ter essa consciência que o outro também é meu irmão, que o outro também é meu companheiro de jornada. E é isso que a gente precisa fazer. Ter a consciência de ajudar, de olhar melhor o outro, tentar se colocar no lugar do outro. Todos nós estamos a caminho da evolução. Quantas vezes nós vamos cair ainda? Quantos atos ainda nós somos falhos? Então, ter consciência de onde eu falho e trabalhar isso. Lógico que muitas vezes a gente não vai conseguir melhorar isso numa única encarnação.
Mas se a gente conseguir fazer isso, uma coisa por encarnação, nós vamos estar nos adiantando bastante. Então é isso que a gente precisa trabalhar, nos melhorar. Essa é uma missão que todos nós temos. É sairmos melhor dessa encarnação do que quando nós entramos. Isso nós precisamos, isso precisa ser trabalhado na nossa consciência. Nós temos a noção de tudo que nós devemos fazer, mas nós fazemos? A consciência de Deus está dentro de nós. Nós sabemos que nós precisamos fazer mais e melhor, mas nós relutamos muito com isso. Nós lutamos conosco. Nós tentamos muitas vezes adiar os nossos projetos, deixar para amanhã. Por isso que a dor nos visita, para que nós possamos despertar e começar a se mexer. Porque a gente não pode deixar para amanhã o que a gente tem que fazer hoje. Amanhã pode ser tarde demais e o sofrimento vai vir muito maior. Então não vamos desperdiçar essas oportunidades. Nós precisamos trabalhar isso em nós, termos mais consciência de sermos menos egoístas, menos orgulhosos e começarmos a deixar sair de nós a luz. Como Jesus falou, nós somos a nossa própria candeia, os nossos olhos, a candeia do corpo. Então, como nós estamos utilizando os nossos olhos? Quando nós falamos isso dos olhos, nós estamos falando dos olhos espirituais. Não estamos falando dos olhos físicos, porque os olhos físicos são apenas um instrumento, mas também o que a gente vai olhar. Tudo que a gente olha, tudo que a gente observa é através se a gente ficar olhando mal, é porque isso a gente já carrega dentro do nosso ser, isso, né? De tantas encarnações de sempre olhar o mal. É muito interessante isso, que eu sempre gosto de utilizar esse filme como um exemplo, que é o Feitiço do Tempo. Ele é um repórter que ele vai para uma cidade cobrir um festival de inverno e que eles fazem uma brincadeira com a marmota que se o inverno vai durar mais ou se vai acabar logo. E ele era um repórter muito prepotente, arrogante, orgulhoso, egoísta. E numa nevasca dessa ele reclama o tempo todo da cidade e ele acaba ficando preso na cidade. Só que ele fica preso no tempo. Todo dia que ele acorda é o mesmo dia do festival da marmota e isso vai sucessivamente, e ele não muda o comportamento dele. Até um dia que ele resolve observar melhor o pessoal da cidade. E ele começa a olhar um irmão que acaba desencarnando com fome e frio nas ruas. Ele começa a observar o que as pessoas precisam de ajuda. No início ele faz isso de forma automática. Depois ele começa a fazer realmente com o coração. E quando ele realmente se enganja nisso, de fazer de coração, ele consegue fazer com que o dia vire. Ele já amanhece em outro dia de forma diferente. Por que eu estou usando essa analogia do filme? Porque assim é com a nossa encarnação. Cada vez que a gente encarna, se a gente continuar na teimosia, a gente vai voltar naquele mesmo ponto, E quantas encarnações nós vamos desperdiçar? Enquanto nós não mudarmos a nossa visão, o nosso ponto de vista. No início, como nós estávamos falando aqui dele, talvez nós vamos fazer isso como uma forma automática, como forma de, eu quero fazer isso para tentar sair disso, para tentar me livrar disso. Mas depois a gente vai começar a fazer por prazer, por amor ao próximo, por amor a nós mesmos. Principalmente porque quando a gente ama a si mesmo, a gente aprende a amar ao outro. É essa a nossa consciência, a consciência que nós precisamos ter. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai desperdiçar quantas encarnações? Então a gente precisa ter consciência de que nós temos o amor dentro de nós. Nós precisamos regar a semente do amor, regar tudo o que há de melhor dentro de nós, para que nós possamos fazer mais e melhor, não só por nós mesmos, mas pela humanidade. Porque, como Jesus sempre fez e continua fazendo por todos nós.
Ele é o maior exemplo que nós temos de amor. Ele ama a todos. Ele falava que, e continua falando aos nossos corações, que nós nunca estamos sozinhos. Ele estará com a gente até o final do tempo. Então a gente precisa ter consciência disso. Ter consciência que eu posso fazer melhor. Consciência que eu posso me melhorar. Consciência de que eu consigo fazer isso. Esse trabalho de renovação. Esse trabalho de melhorar os meus pensamentos, de trabalhar melhor, botar amor em tudo que a gente faz. Na nossa vida é isso que faz a diferença, é colocar amor. Quando a gente coloca amor, tudo flui, tudo funciona de forma melhor. Então a gente precisa ter consciência das nossas potencialidades. Essa consciência é muito importante e é um guia seguro para tudo isso. É só a gente fazer o seguinte: o que eu estou fazendo comigo, com o meu próximo, está sendo bom? Se não está sendo bom, por que eu continuo persistindo nisso? A consciência é um guia seguro para a gente. Por mais que a gente ainda não tenha despertado totalmente, mas a gente tem na nossa intuição o que nós temos que fazer, o que nós precisamos trabalhar para melhorar. Então, que nós possamos refletir sobre isso, trabalhar a nossa consciência para um mundo melhor, principalmente o nosso mundo interior. Vamos ficar com essa nossa consciência tranquila, sempre trabalhando com Jesus. Muita paz a todos.